Você sabia que ela é a maior feminista de todas? Epa, Inhansã. Um filho de Beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras, esse é o nosso canal Umbanda, o Reino da Paz. E antes da gente começar falando dessa querida orixá Inhansã, nós vamos pedir para você curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal, dar o joinha no nosso vídeo, o like, enfim, entre nas nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E além disso, vocês podem mandar temas. Quem quiser algum tema de vídeo, é só mandar pra gente. Tá bom? Nós estamos fazendo esse vídeo porque nós estamos próximo do dia 4 de dezembro, dia que nós festejamos a nossa Mãe Inhansã, essa bela orixá que está aqui do nosso lado. Então vamos lá falar um pouquinho sobre este querido orixá e muitas das vezes mal compreendido. Tá bom? Eu começo falando que ela é a maior feminista de todas as Iabás. E isso é uma verdade. Se você não sabe, Inhansã é um orixá muito valente, de todas as mulheres muito guerreiras. Então, quando nós começamos a falar de Inhansã, nós temos que falar de um aspecto muito interessante. Existe um mito, um Itã, dentro da África, lá no culto africano, que diz que antigamente, quando as mulheres ficavam viúvas, e nós temos que entender que lá na África o nome Inhansã quase não é utilizado. Inhansã quer dizer mãe de 9 filhos. O nome mais conhecido na África é Oiá. Então Oiá, que era a mãe dos 9 filhos, um dia ficou viúva em um desses mitos. E na África, quando uma mulher ficava viúva, ela era obrigada a casar ou com o irmão do seu marido, de preferência o mais velho, ou então ela tinha que ficar mendigando, ela não podia trabalhar. E diz no Itã que um dia Inhansã, se vendo com seus 9 filhos em dificuldade, se vendo em dificuldade, ela não aceitou mendigar, ela queria trabalhar. Então ela começou a fazer um bolinho de feijão fradinho, uma massa de feijão fradinho com cebola, e ela começou a fritar e vender. Isso se chamava acará, o nome dessa comida na África. Logo aquilo começou a trazer muita gente e aquilo deu a independência financeira. Então quando nós falamos que Inhansã ela é uma grande feminista, é por isso. Porque diferente das outras Iabás, nunca aceitaram muito o patriarcado e nunca aceitaram muito as imposições dos orixás masculinos, até mesmo nos mitos e por consequência culturalmente. Inhansã sempre foi de debater, Inhansã sempre foi de se levantar contra isso e por isso ela foi e é considerada a senhora do trabalho feminino. Então todas as mulheres que gostam de trabalhar, elas têm em Inhansã essa grande ligação. E esse mito que eu acabei de contar para vocês iria acontecer na realidade na Bahia. Para quem não sabe, na Bahia, a capital mais negra do nosso país, muitos escravos, depois da abolição da escravatura, estavam por ali e foram as mulheres negras que começaram a vender o acará, que logo viria a se chamar acarajé, que é a principal oferenda de Inhansã. Acarajé quer dizer bolinho do povo, acará quer dizer bolinho. Então, esse acarajé que trouxe essa independência para tantas e tantas mulheres negras na Bahia, que se tornaram hoje culturalmente as nossas queridas baianas. Então, olhem que interessante. É um mito que deu origem a uma estrutura, a uma cultura tão importante que nós temos hoje. Então, cada baiana, ela é sim. É lógico que hoje não é mais obrigatório que seja feita no santo, mas o verdadeiro acarajé é do santo. Então o acarajé trouxe, assim como Inhansã trouxe, essa independência para todas as mulheres. E Inhansã é essa independência. E isso nos traz um grande dado muito interessante. Inhansã é a orixá regente da maioria das mulheres notáveis que nós tivemos na nossa humanidade. Inhansã, como eu disse, não é de aceitar cabresto de ninguém. Então as grandes mulheres, as grandes desbravadoras, as grandes quebradoras de paradigmas são filhas de Inhansã. Por isso que ela tem essa grande importância dentro do culto aos orixás e principalmente essa grande importância na história da nossa humanidade. Inhansã é ligada a 2 animais, ao búfalo na África e à borboleta. E ora se diz que Inhansã
é sim rude e forte como um búfalo, mas ora também é delicada e liberta como uma borboleta. Então vamos falar agora um pouco do aspecto de Inhansã. Não esquecendo que Inhansã é sincretizada com Santa Bárbara, por isso que o dia 4 de dezembro é o seu dia consagrado, dia de Santa Bárbara. Santa Bárbara foi mais uma santa aí imortalizada e imolada, martirizada mais precisamente pelo Diocleciano, aquele imperador que matou São Jorge, São Sebastião, São Cosme e Damião e tantos outros santos da igreja. E Santa Bárbara também. Santa Bárbara é aquela santa que vai aparecer aqui do lado, e essa santa que carrega, tem do seu lado uma torre, porque Santa Bárbara ficou presa numa torre e de lá ela foi jogada pelo Diocleciano, por isso que ela carrega essa torre. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora sobre os aspectos de Inhansã. Nós temos que entender que Inhansã é a primeira esposa de Xangô, filha dentro do culto de Oxalá e de Iemanjá, e ela é a primeira esposa de Xangô, e ela representa o fogo. Antes da gente começar a falar dos aspectos, nós temos que falar uma coisa interessante. Esse nosso canal é um canal voltado à Umbanda, então existem muitas coisas que conflitam e que não são condizentes com o Candomblé. Então vamos focar nos aspectos de Inhansã na Umbanda. E a Umbanda, ela é uma religião que ela sintetizou os orixás. Então, diferente do Candomblé, onde existem mais de 300 orixás, cada um com a sua forma, a Umbanda ela sintetizou. Ela pegou alguns orixás e fizeram um misto que deu o que nós cultuamos como Inhansã na Umbanda. E isso vai ter muitas divergências, principalmente nas cores de Inhansã. Nós temos que entender que lá na África, e principalmente no culto da África, Inhansã ela é a senhora da tempestade. Somente isso. É a senhora do fogo, a senhora da justiça e da guerra. Aspectos não palpáveis, enquanto nós temos, por exemplo, Iemanjá, que é a senhora do mar, Oxum, que é a cascata, Oxóssi, que é a força das matas, Ogum, que é o ferro na África. Inhansã, ela não era palpável. Isso viria a acontecer que no culto da Umbanda foram procurando outros orixás com aspectos parecidos para poder palpar melhor o culto a Inhansã. Então foi dado a Inhansã esse patronato, principalmente das tempestades e dos raios que ela já tinha na África, mas além disso, por exemplo, de um orixá guerreira e de uma orixá que, junto com Ogum, defende as famílias e defende as mulheres. Isso tem muito a ver com o culto a Obá, um outro orixá na África que na Umbanda nós não temos. E Obá é da cor laranja, cor que hoje a maioria da Umbanda cultua Iemanjá como laranja. Lá na África é vermelho, mas hoje na Umbanda cultua-se laranja pelo sincretismo com Obá, aí, que acaba sendo um orixá mais próximo. Na verdade, nós cultuamos com o nome de Inhansã, mas os aspectos da Inhansã na Umbanda é muito mais parecido com Obá dentro da África do que da própria Inhansã. Tá bom? Então vamos lá. Além disso, nós temos uma grande influência de Euá, outro orixá também na África, muito interessante, filha de Nanã, senhora dos mortos, que na Umbanda também acaba interferindo no culto de Inhansã, na questão principalmente daquela Inhansã que espanta os eguns, da Inhansã que tira esses espíritos obsessores. Isso é um aspecto na África muito mais parecido com o Euá. Além disso, Euá tem a cor rosa, cor que na Umbanda também é usado para Inhansã em alguns momentos. Na Umbanda nós vamos encontrar principalmente a cor laranja, mas a cor vermelha bastante. Além disso, a rosa, que é uma cor de Euá que na Umbanda é usada, e também a cor amarela, a cor também dos raios. Aquela Umbanda bem mais tradicional ainda usa a Inhansã com a cor amarela. Isso não vai ter problema nenhum, essa cor do orixá, porque vários orixás têm a sua cor diferente em cada ritual. Aliás, essa questão da cor rosa é muito fácil explicada. Lá aqui no Brasil, algumas pessoas começaram a usar o rosa ainda mais porque entrava um filho de santo que era muito mais filha de Euá do que de Inhansã. Mas a Umbanda, por não cultuar antigamente, ela acabava fazendo que aquela filha de Euá, para entrar no terreiro, fosse filha de Inhansã, e naquela guia acabava botando um pouquinho de cor rosa. Essa filha viria a se tornar uma Ielorixá em outro dia, depois de alguns anos, e logo todas as Inhansãs daquela casa usariam rosa. Então isso aconteceu muito com os orixás, na transição deles da África
para o culto umbandista. Não estou falando de candomblé, meus irmãos. Candomblé tem suas cores. Estou falando na Umbanda. Na Umbanda, a principal é laranja, além do vermelho e do rosa, que muitas das vezes é usado. Tá bom? Além disso, Yansan adora o cobre. Suas ferramentas todas são de cobre, daquele metal mais alaranjado. Além disso, Yansan adora dendê. Tá? Seu aspecto dentro dos seus fundamentos sempre vai dendê. Suas ervas consagradas é a camomila, como elevação. Então, para as filhas de Yansan que quiser elevar, tomar um banho de cabeça, é com a camomila que se toma banho. E a espada de Santa Bárbara é a erva de descarrego para o pescoço para baixo, para você tomar um banho de descarrego aí ligado a Yansan. Os signos mais ligados a Yansan que nós temos é Escorpião, Áries e Touro. Tá? São 3 signos aí bem ligados a Yansan. Se você é desse signo, não quer dizer que você seja filha de Yansan. Porém, existe muitos filhos de Yansan que nascem neste signo. Tá bom? Yansan tem como seu número cabalístico o número 9. E o seu dia consagrado é a quinta-feira. Mas, em algumas casas, divide a quarta-feira também com o nosso Pai Xangô. Vai ser o dia principal, é a quinta-feira, que é o dia do fogo. A principal oferenda de Yansan, se você quiser agradar Yansan, é o acarajé, que não é tão difícil assim de fazer. Tá? Mas se você não quiser fazer o acarajé, a farofa de camarão seco, também sempre com cebola e dendê, também é uma oferenda para Yansan. E para vocês que gostam de oferecer frutas, a principal fruta de Yansan depende da sua região do estado. Alguns vão chamar de tangerina, aqui em São Paulo nós chamamos de mexerica. Então, aquela fruta laranjinha mesmo é a principal fruta de Yansan que você pode oferecer para essa querida mãe. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os filhos e filhas de Yansan. Os filhos e filhas de Yansan têm como aspectos positivos. Eles são guerreiros, fortes e trabalhadores. Realmente, os filhos e filhas de Yansan são pessoas de muita força, até mesmo de força física, são pessoas que não desistem fácil, são extremamente determinados e que nunca ficam esperando as coisas acontecerem. Vão lá e faz acontecer. Aliás, esse também já é um aspecto negativo, são pessoas muito impulsivas. Né? A filha de Yansan, ela age e depois que ela vai pensar. Falar que filha de Yansan é barraqueira, isso é uma coisa que as pessoas costumam falar, mas elas não entendem. Na verdade é que Yansan não gosta das coisas malditas, não gosta das coisas escondidas. Yansan, assim como tem um mito que ela mesmo sopra o vento para ver o que tem embaixo das palhas de Obaluaê, Yansan sopra o seu vento porque não gosta das coisas escondidas, gosta das coisas às claras. Mas vou contar um segredo. Da vida de Yansan ninguém sabe. Ela gosta de saber da vida dos outros, mas da vida dela, Yansan não fala, não comenta e não gosta que as pessoas comentem. Além disso, as filhas de Yansan são muito individualistas. É mais fácil você fazer um filho de Xangô correr uma maratona do que uma filha de Yansan se abrir com você. Além disso, as filhas de Yansan são muito instintivas. Elas pegam as coisas no ar, elas gostam de ficar sabendo das coisas e elas pegam as coisas muito facilmente, às vezes mesmo no olhar, são bem observadoras. E outro aspecto também das filhas de Yansan é que elas são gulosas. Toda filha de Yansan gosta de comer bastante, ainda mesmo quando está ansiosa. Tá bom? Se você quiser fazer uma filha de Yansan feliz, é só comprar uma pizza e dar inteira para ela que ela vai adorar. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que é isso. Para nós falarmos sobre nossa mãe Yansan, acho que nós teríamos muitas coisas para falar, mas o que nós podemos deixar muito claro é que Yansan é a grande guerreira dos orixás. Yansan é aquela senhora que faz acontecer, ela é sem o sol amanhecer, ela é do dia, ela gosta das coisas muito às claras e é uma grande mãe. Além disso, tem outra curiosidade muito interessante sobre Yansan. Os filhos de Yansan não gostam de tomar banho gelado. Tá? Filho de Yansan não toma banho gelado de forma nenhuma. Além disso, gostam de acordar cedo e gostam de fazer as coisas cedo. Yansan é um orixá do dia. Tá bom? Agora, se você quiser saber mais sobre essa querida mãe, você vai ter que procurar um terreiro. Tá bom? Um abraço, saravá e até a próxima.